Olá, eu sou o Macorati e nessa videoaula vamos continuar o nosso curso de VBNet abordando os controles Windows Forms. Vamos falar nessa videoaula sobre o controle Progress Bar. O controle Progress Bar ele indica visualmente o progresso de uma operação com o passar de um intervalo de tempo. Podemos usá-lo em operações de cópia de arquivos, conexão com a internet, acesso a banco de dados, operações com registro de tabelas e em toda situação onde é aconselhável que você coloque visualmente um indicador de que a operação está sendo realizada e qual o progresso dela. O controle Progress Bar, na linguagem VBNet, possui 4 propriedades que são mais usadas. A propriedade Maximum, que indica que é o valor máximo do intervalo exibido no controle, o valor padrão é 100. A propriedade Minimum, que indica o valor mínimo do intervalo exibido no controle, o valor padrão é 0. A propriedade Step, que é a quantidade pela qual a barra de progresso é incrementada quando o método performStep é chamado, o valor padrão é 0. A propriedade Value, que indica a posição, o valor, da posição atual da barra de progresso, o valor padrão é 0. A propriedade Marquee Animation Speed, essa propriedade ela define o período de tempo em milissegundos que o bloco Marquee, o bloco de progresso, leva para rolar através da barra de progresso. Nós vamos ver isso num exemplo prático. E a propriedade Background Image, que define uma imagem de fundo. Existem outras propriedades que são mais básicas, mas essas são as mais principais aqui que dão essa característica do controle Progress Bar. Além dessas 3 propriedades, o controle possui 3 métodos que geralmente são usados. O método Increment, que é o método que tem como argumento um inteiro, que é usado para incrementar a barra de progresso. O método performStep, que é o método que incrementa a barra de progresso pelo valor definido na propriedade Step. E o método resetText, que reseta a propriedade texto no seu valor original. Nós vamos então desenvolver uma aplicação usando a linguagem VBNet e Visual Studio 2012 Express Edition, ou melhor dizendo, Visual Studio 2012 Express for Windows Desktop. E nós vamos mostrar como usar o controle Progress Bar. Então, vamos abrir aqui o Visual Studio. Eu criei uma aplicação onde eu vou mostrar aqui a utilização de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 exemplos usando o Progress Bar. Então, antes disso eu vou mostrar aqui para vocês na barra de ferramentas, Por exemplo, o controle Progress Bar, ele está aqui nos Common Controls, os controles comuns. Você seleciona ele aqui, Progress Bar, e aqui na janela de propriedades nós vemos as propriedades do controle, Então, como eu disse, as principais, eu tenho a propriedade Maximum, que define o valor máximo, o mínimo, que define o valor mínimo. Eu tenho a propriedade Value,
que determina o valor atual da Progress Bar. E a Progress Bar, quando eu trabalho com ela, eu posso utilizar, configurá-la para exibir 3 tipos de estilos: blocos, que é o mais usado, contínuos ou marquee. Essa propriedade, nós vamos ver um exemplo aqui. Quando você usa essa propriedade marquee, você pode definir aqui, ó, marquee animation speed, a velocidade com que ocorre a rolagem da marquee na barra, tá? Então é muito simples esse controle, né? Nós vamos mostrar como utilizar agora. Então, geralmente, vamos começar aqui com um exemplo bem básico. Aqui eu tenho um controle Progress Bar, que eu peguei, né, arrastei e soltei aqui no formulário, como eu fiz agora, ó, com esse aqui, né? Tem um controle button, um controle label e um outro controle button para sair. Então vamos ver aqui o código que foi definido aqui, olha, né? Então vamos ver. O step aqui está 10. Vamos ver as propriedades. O máximo está 100 e o mínimo está 0. Então vamos ver o código que foi utilizado aqui. Aqui eu tenho uma explicação do código, né? Então o que está acontecendo aqui? Aqui eu estou definindo algumas variáveis, né? O limite, estou em 10.000, é um valor definido aqui, 10.000. Uma variável de controle, uma para usar como contador. E aqui eu tenho aqui, ó, o nome do controle Progress Bar, que eu chamei de PGB1. O value dele é 0, ou seja, o valor atual que ele vai iniciar aqui vai ser 0. O step vai ser 1, que vai ser o passo que ele vai dar. E aqui eu entro num loop for next. Aqui eu estou incrementando, eu vou até 10.000. E aqui eu estou verificando que se o valor do módulo de 100 foi igual a 0, então o que eu faço? Eu realizo aqui um perform step, ele vai incrementar usando aqui o passo que eu defini. Aqui eu tenho um do events, que é para permitir, por qualquer motivo, a aplicação não travar. E eu estou usando aqui um sleep, que é para retardar um pouco o processamento, senão fica muito rápido. Dependendo da máquina que você tem, se o processador for muito rápido, um Core i7, fica muito rápido a ação na barra. Então vamos ver aqui o que está acontecendo. Eu vou iniciar a aplicação. E eu vou aqui, ó. Não é essa aqui não, pera aí. É essa aqui. Então, ó, eu vou clicar no botão iniciar, vamos ver o que vai acontecer. Olha, a barra de progresso está indicando a operação e o valor está sendo exibido no label. Então vamos entender aqui, olha. Quando eu clico no botão, ele atribui 0, define o passo e entra no loop. Ele começa do 0 até 10.000. Ele incrementa o contador, aí ele verifica se o resultado do módulo é igual a 0. Se for, ele realiza o incremento e exibe o valor do contador na label. Esse contador ele vai sendo acrescido até chegar no limite. Tá? Essa é uma forma bem simples. Aqui eu estou definindo no formulário o valor 0, né, inicial para o Progress Bar,
o step 1 e estou realizando o método perform step. Ok? Então vamos ver novamente. Ele vai começando e vai exibindo o valor até concluir. Vamos ver agora esse outro que eu havia falado, o simples, né? Não, é esse aqui. Esse aqui. Esse aqui é bem simples também. Aqui eu tenho um progress bar, né? E aqui tem um botão. Um para limpar e um para incrementar o progress bar. Então vamos ver o código aqui, ó. Aqui eu estou usando também a propriedade perform step. Então, quando o formulário é carregado, eu defino algumas propriedades do progress bar, como o valor mínimo é 0, o máximo é 10 e o passo é 1. E no evento clique do botão iniciar, cada vez que eu clicar, ele vai realizar, incrementar o progress bar com o valor definido em step. Ele vai dar um perform step. O valor é 1, né? E para mim limpar, eu atribuo o valor 0 ao progress bar. Então vamos ver como é que fica em execução. É o simples. Então olha, a hora que eu clicar aqui, ele vai incrementar o progress bar de um step. Conforme eu vou clicando, ele vai preenchendo o progress bar. Se eu clicar em limpar, ele atribui o valor 0, começa tudo novamente, tá? Bem simples. Então aqui eu estou usando as propriedades atribuindo o valor mínimo, o valor máximo, a propriedade step e o método perform step. Vamos então a um exemplo um pouquinho mais elaborado. Aqui eu estou usando um timer junto com o progress bar. O progress bar, eu tenho os botões para iniciar, parar e limpar. Então vamos ver aqui o código do botão iniciar. Bom, quando o botão iniciar é clicado, eu inicio o timer. Eu tenho que dar um start no timer para ele começar a executar. E o botão parar, eu dou um stop. O botão limpar, ele vai parar e vai atribuir o valor 0 ao progress bar. Quando eu inicio o timer, então a propriedade time tick, ela vai ocorrer a cada vez no intervalo que for definido no controle. Então olha, o que está acontecendo? Eu estou usando o método increment e estou incrementando do valor que eu estou definindo aqui nessa caixa de texto, né? E o intervalo eu estou definindo aqui. Então, quando o timer, a cada intervalo, só para você ter uma ideia, o timer ele trabalha com o seguinte intervalo. O default ele trabalha com milissegundos, sendo que 1000 milissegundos é igual a 1 segundo. Então, eu estou atribuindo aqui um valor, colocando mais 1000 aqui, por isso se eu colocar, no caso aqui, eu estou atribuindo o valor intervalo de 1, vai ser 1 segundo. Então, a cada 1 segundo, eu vou incrementar o valor de 1. Então, vamos ver em funcionamento para vocês entenderem. Eu acho que é esse, com o timer, né? Então vamos lá, olha. Eu defini aqui o incremento, né? 1 em 1, o incremento para progress bar e o intervalo para o timer. Quando eu clicar aqui, ele vai iniciar o timer. O timer, o evento tick vai ocorrer a cada intervalo que foi definido, cada 1 segundo, e vai incrementar a barra de progresso. Olha lá. A cada 1 segundo eu estou dando
um incremento de 1. Eu vou parar e eu vou aumentar o incremento. Eu vou dar um incremento de 10 e vou iniciar novamente. Ó, pode ver que vai mais rápido, né? Se eu parar e colocar aqui um incremento maior, ele vai mais rápido ainda, porque os valores, né? Olha lá. Se eu limpar, inicia tudo novamente. Se eu aumentar o intervalo aqui, ele vai demorar mais para exibir. Ele preenche, vai aguardar 10 segundos, vai preencher, vai aguardar 10 segundos, é quando o evento tick ocorre. Ok? Então, eu vou parar, eu vou sair. Então, só para recapitular, do controle time eu estou usando a propriedade start para iniciar, stop para parar, né? E no evento tick do timer, eu estou incrementando a progress bar com o valor definido na caixa de texto e usando o intervalo também com o valor definido na caixa de texto, lembrando que eu estou acrescentando aqui 3 zeros, porque eu estou trabalhando com milissegundos. Ok? Vamos para o próximo. Aqui eu tenho um progress bar com login. Então, o usuário vai informar o nome do usuário, o cliente vai informar o nome do usuário e a senha e clicar no login. Quando ele clicar no login, vamos ver o que vai acontecer. Aqui, naturalmente, eu não estou fazendo conexão com banco de dados, nada, só para ilustrar, né? Então, eu estou definindo aqui um usuário. Se o usuário for Mac e a senha for não sei, eu vou iniciar o timer, né? Eu esqueci de falar que aqui eu tenho um timer também, tá? Então, eu vou iniciar o timer e vou exibir a barra de progresso, porque quando o formulário é apresentado, ó, ele esconde a barra de progresso. Então, eu cliquei em login, se a senha for válida, o usuário e a senha for correta, ele inicia o timer e mostra o progress bar. No evento tick do timer, né, que ele está ocorrendo aqui, vamos ver aqui qual é o valor da propriedade interval. Está ocorrendo a cada segundo, 1000 milissegundos, está ocorrendo a cada segundo. Então, a cada segundo, eu estou incrementando o progress bar de 30. Aí eu verifico, se o valor atual é igual ao valor máximo, qual é o valor máximo? O valor máximo que foi definido aqui é 100. Então, se o valor máximo, se o valor atual é igual a 100, eu paro, né? Exibo a mensagem de bem-vindo. Aqui eu não vou mostrar nada. Aqui geralmente eu mostraria o formulário, né, de acesso e tal, né? Mas aqui no nosso caso, como exemplo, só vou exibir a mensagem de bem-vindo. Então vamos ver em funcionamento. Então vamos lá. Com o login, eu clico aqui, ele apresenta o formulário, eu vou digitar o usuário Mac, né? A senha não sei. E a hora que eu clicar aqui, ele vai iniciar o timer. No evento tick, eu vou incrementar de 30, verificar se é igual a 100. Quando ele terminar de preencher o progress bar, eu vou exibir a mensagem de bem-vindo, né? Então, olha lá, ele está indo. A hora que chegar no valor máximo, bem-vindo, né? Aqui ele esconderia esse formulário, abriria o formulário lá de ao qual o usuário quer acessar. Então vamos ao outro. Aqui eu estou fazendo um exemplo copiando arquivos. Então vamos ver aqui. Aqui eu tenho progress bar, um botão, né, 2 caixas de texto para informar o destino, a origem e o destino. Eu não vou entrar no detalhe aqui da cópia do arquivo, tá? Mas vamos ver aonde eu usei o progress bar. Então, olha, quando o formulário é carregado, eu escondo a barra, né, o progress bar, o controle progress bar. Depois que eu clicar no botão copiar, eu vou chamar a rotina copiar diretório. E aqui é que é feita a cópia. Então, ó, eu faço que a progress bar visível, né? Aqui eu faço
uma rotina eu estou utilizando os controles para fazer a cópia. E aqui, olha, quando ele vai entrar aqui, porque ele vai copiar todos os arquivos do diretório, ele vai criar aqui um array de arquivos e vai copiar um por um. Nisso, o que eu faço? Eu tenho um contador aqui, eu estou dividindo o valor do contador, que começa com 1, pelo número do arquivo, e estou multiplicando por 100. E estou atribuindo isso a 100 por quê? Porque o meu progress bar, ele está... Vamos ver o valor. O valor máximo é 100. Então, o que está acontecendo aqui? Quando eu faço isso aqui, divido pelo número de arquivos e multiplico por 100, eu estou definindo o percentual que a cópia está sendo realizada. Então, eu vou atribuindo esse valor ao progress bar. Como eu estou no laço for each, né? Ele vai começar com o valor 1 e vai até a quantidade de arquivos que tem para copiar, me gerando o percentual até dar 100%. Então vamos ver isso em funcionamento. Copiando arquivos. Então aqui, olha, eu estou copiando de dados para destino, eu vou clicar em copiar. Foi bem rápido, né? Vamos fazer de novo. Aqui eu vou... Deixa eu pegar um código que eu usei aqui. Acho que foi no 6. Não, foi no 0 mesmo. Aqui, ó. Só para retardar um pouco a execução. Senão fica muito... Então estou dando um sleep aqui para não ser tão rápido assim, né? Claro que a velocidade deve depender da máquina e da quantidade de arquivos que você tem para copiar. Então vamos lá, copiando arquivos. Então a hora que eu clicar aqui, você vê, foi mais lento, né? Porque aqui eu poderia ter colocado uma mensagem de cópia realizada com sucesso, tal, né? Mas o objetivo foi mostrar que durante a cópia o progress bar vai indicando o progresso da cópia, ok? Então vamos ver outro exemplo. Agora um exemplo muito interessante. Eu estou usando aqui estou montando um relógio com 3 barras de progresso. Vamos ver o nosso código aqui. É bem simples. Eu estou usando o controle timer, né? Aqui, ó, timer. 3 progress bar. Numa eu vou exibir a hora, noutra os minutos, noutros os segundos. Então como que eu estou fazendo isso? Estou usando a propriedade value do progress bar. Então o primeiro progress bar eu chamei de PGB progress bar hora e estou atribuindo a hora, né, atual. PGB minutos, os minutos atuais e os segundos atuais. E aqui eu estou pegando o valor da progress bar e estou exibindo aqui aqui eu tenho labels que vai exibir o valor numérico da hora, tá? Vamos ver aqui em funcionamento. Então o relógio, né? Então olha lá, 19 horas, 58 minutos, 16 segundos. Note que os segundos aqui ele vai incrementando, né? E aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, que é interessante. Olha, o valor máximo aqui para minutos é 60, né? Por quê? Porque eu tenho 60 minutos, né? Segundo também é 60. Em horas, 24, tá? Então, quando eu executo isso, como está no evento load, hora que o formulário é carregado no evento load, ele já obtém os valores, né? Lá, 59. E quando chegar a 60 aqui, ele vai marcar 20 horas. Né? Bem simples, né? Bem fácil de fazer.
mostrando aqui as propriedades do Progress Bar. Vamos para outro exemplo. Nesse exemplo aqui, eu estou usando, estou copiando arquivos. Eu estou indo num banco de dados, né? Vamos mostrar o código aqui. Eu estou acessando um banco de dados Microsoft Access, né? Ó, MDB. Estou dando um count na tabela Employers para me obter aqui, ó, o valor máximo de registro que eu tenho na tabela. Aí eu atribuo esse valor à propriedade máximo do meu Progress Bar. Tá? Defino um step igual a 1 e o valor mínimo igual a 0. Aí eu entro aqui e defino um comando para selecionar os funcionários, defino um data reader, dataset e tal, percorro, beleza. E enquanto eu entro aqui no loop while para ele ler o data reader, o que eu vou fazendo? Eu vou incrementando, né, a minha barra de progresso de um step. Tá? E no final eu exibo os valores no data grid. Então vamos ver isso em funcionamento. Então vamos lá. Com o dataset. A hora que eu clicar aqui, ele vai iniciar aqui, ó, a cópia, copiando, gerando, né? E no final vai exibir grid view, no data grid view. Bem simples, né? Então aqui, ó, o importante, você percebeu que eu incremento, faço o incremento da Progress Bar sempre dentro de um loop ou um laço, né? Usando ou incremente ou perform step, né? Ou então eu uso o evento tick. Posso trabalhar com threads também, né? Vamos ver um outro exemplo agora. Mas nós já vimos. Agora eu vou mostrar como criar uma Progress Bar via código. Vamos ver? É bem simples. Então aqui, olha, eu estou criando duas instâncias da classe Progress Bar, uma chamada Progress Bar 1, outra Progress Bar 2, né? Eu defino as variáveis e crio uma instância. Aqui eu defino a localização, o posicionamento dela no formulário, e aqui eu atribuo os valores. Aqui é largura, altura, o valor mínimo, né, o valor máximo, o valor atual, né? E aqui eu não estou dando incremento nenhum. E no final eu tenho que incluir as Progress Bar no formulário, né? Então vamos ver isso funcionando. Bem simples, né? Isso mostra que eu posso também, eu vou criar, quando eu clicar aqui, ele vai criar duas Progress Bar nesse formulário, ó. Então, uma é maior que a outra, uma é mais larga, as propriedades que foram definidas aqui, ó, né? A Progress Bar 1, ela tem uma largura de 200, essa de 300, essa aqui é a altura 25, essa aqui é 20, né? O valor da primeira é 200, o valor da segunda, o valor máximo é 100, né? E o valor atual aqui é 60 e aqui é 130. Ok? Então, podemos também criar e configurar um controle Progress Bar via código, não somente usando e arrastando o controle, né, da caixa de ferramentas. Vamos ver mais o último. Esse aqui é um marquee. Então aqui eu estou usando a propriedade marquee. Na verdade, a única coisa que eu estou fazendo aqui é definindo o estilo marquee, né? E aqui eu estou usando o máximo marquee animation como 100, que é o valor default. Então vamos ver isso aqui em funcionamento, que é o marquee, né? Olha só, a marquee aqui, ele percorre Progress Bar, né? Então, essa é a propriedade marquee. Tem um exemplo que eu vou mostrar aqui, que é um projeto mais complexo, que é usado no download de arquivos. Aqui, olha, eu tenho um formulário, né? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho uma barra de progresso. Aqui eu defino uma URL e clico em download. Quando eu clicar aqui, ele vai fazer o download do arquivo e vai mostrar o progresso na Progress Bar.
Então o código é mais complexo, mas eu só vou mostrar a parte onde eu estou usando o Progress Bar. Olha só, aqui é onde ele está gerenciando o download, né? Eu estou usando aqui delegates. Olha aqui, ó. O que ele está fazendo aqui? Ele está calculando, né, o percentual e está atribuindo o valor a propriedade value do Progress Bar. Então aqui, ó, eu tenho uma rotina chamada atualiza texto que vai atualizar também o Progress Bar. Ele recebe aqui o tamanho, a posição e o percentual de conclusão e vai atribuindo aqui ao Progress Bar a propriedade value. Basicamente é isso que ele está fazendo. Então vamos ver aqui em funcionamento. Então eu vou definir aqui uma Macorati.net, um pouquinho. Macorati site 2011.zip. E a hora que eu clicar em download, ele vai pedir para mim onde que eu quero salvar o arquivo. Eu vou salvar aqui mesmo. E pronto, olha. Ele inicia a cópia e vai mostrando na Progress Bar. Na verdade aqui eu estou usando um outro controle, né? Que é o Background Worker, né? Mas tem o mesmo efeito do Progress Bar. Então, com isso, nós vimos aqui que o controle Progress Bar é bem simples, né? Basicamente trabalhando com 1, 2, 3, 4 propriedades principais, né? Que é máximo, mínimo, step, value e os métodos increment, perform e step. Basicamente 99% das aplicações utilizam somente esses recursos. E vimos aqui a sua aplicação em alguns cenários, tá? Então era isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Até a próxima.